noite, companheiro, vocês não me conhecem, né? Eu passo na telefonia da marcação de consulta, sou aquela chata que diga que não há previsão para sua consulta, não sei quando e não sei se será atendido. Aí sou eu, aquela pessoa horrorosa do outro lado da linha, que o pessoal me pergunta, você é um robô? A mesma resposta, tipo de outra atendente, a outra resposta de outra atendente e assim por diante. Nós vivemos num setor estressante, somos 30 mulheres, umas 10 afastadas por também problemas de psiquiátricos, depressão e por aí. E é uma pressão terrível no nosso setor. Só que como toda mãe de família, a gente sabe que a gente está lá para o nosso emprego, nós aqui ninguém estamos brincando, agradeço pela confiança do Jacinto, do Marcelo, de toda aqui a diretoria do sindicato, porque sabemos que nós estamos lá por nós, nos defender nós trabalhadores, porque nós somos o que faz aquele hospital andar, aquele hospital não anda sozinho sem nós. Quem abre uma porta, atende um telefone, aciona um computador? Ninguém. Vai ficar lá parado, varre um chão, limpa? Ninguém. Então eles acham que aquele hospital é só eles. Eles se auto-limpam, auto-funcionam, auto-atendem, auto-tudo. Da minha sala, infelizmente, eu não vejo ninguém aqui. Por isso que eu peço para vocês que acorajem outros, porque nós temos que ter coragem, não somos crianças. Nós não podemos viver tendo medo. Ai, que medo! Cada vez que vemos o Dr. Campos, eu arrepia todo mundo. Sumiu. Quantos anos? Nossa, ele tem que pôr a placa naquela cadeira de rodas dele e pedir ao Detran passagem, porque ele atropela todas nós naquela cadeirinha dele. Mas voltando ao nosso assunto, nós queremos aqui defender os nossos direitos, que sejamos tratados com respeito, que o nosso trabalho seja valorizado, que a gente tem que ter respeito pelo que nós fazemos, que lá nós não somos crianças. Ninguém está ali brincando, porque quem temos mães de família, que temos filhos, o dia que adoece, você não tem um plano de saúde, você não tem uma farmácia, você não tem onde levar seu filho numa emergência, nem direito a atestado não tem. Se ele tiver 14 anos, você já não tem direito a atestado. Ele vai para o hospital sozinho, ele se interna sozinho, ele se cuida sozinho, você está trabalhando. Não pode ter atestado, você vai ficar devendo. Deve horas, hei de pagar. Mas você vê, é muito injusto para isso você trabalhar no hospital de excelência e não ter serviço de excelência, e nós temos que pagar por um plano de saúde miserável e viver passando rasteiras pela EPS. Quem é a EPS? Você conhece alguma diretoria da EPS mesmo? Que fundou a EPS, ninguém viu. Quem é que é a fundadora daquela instituição? Ela vem passando rasteira em nós, quando nós só seríamos proibidos por outro sindicato de Brasília que sejamos proibidos de não existir. Seria a única pessoa que se chegaria aqui e disse, olha, não pode ter 2 sindicatos de médicos, não pode ter 2 sindicatos de professores, não pode ter 2 sindicatos de contadores, então só poderia ser um sindicato contra o outro, e não uma associação fajuta como é a EPS. Então, a gente não tem nada dela, nenhum apoio de empregado. Você chega lá, não tem um plano de saúde, você não tem um desconto numa farmácia, você não tem um desconto em lugar nenhum. Ela agora que está tentando buscar nosso auxílio funeral para empatar o vexame de fazer a caixinha para enterrar o nosso faltado colega. Falei, minha senhora, a esposa está chorando, a gente tem que passar a caixinha que tem que enterrar o colega, porque o colega está lá duro no IML, não tem nem quem carregue. É uma vergonha. O cara trabalha a vida inteira, ainda passa essa humilhação a família inteira, tem que passar uma caixinha para enterrar, coitado. Morre trabalhando, morre porque está doente de ficar numa instituição que não valoriza, não dá respeito, exige de nós que estudamos, passamos num concurso difícil. Aquilo ali não foi grátis, aquilo ali vocês não compraram. Se tivesse comprado, para ter medo. Não, aquilo ali eu comprei o gabarito, eu passei. Não, aquilo nós conquistamos e a gente não vai deixar isso por menos. Aí eu queria pedir de vocês que não estejam com medo, que a gente possa se unir e haja união, porque sem união a gente não vai para frente. E não é só questão de dinheiro ou só questão disso, é o todo, né? A gente tem que ver os nossos direitos como o universo inteiro. Se Jacinto está aqui para receber as pancadas, nós pelo menos temos que pôr uma almofada boa para ele cair. Nós todos estamos aqui a segurar ele, porque você vê, a gente não pode, só o Jacinto que vai levar. Não. Ninguém vai levar se a gente se juntar todos nós. Ninguém, a gente não vai deixar ninguém ser passado rasteira, ser maltratado, ser desrespeitado e ser passado um assédio moral todos os dias no seu trabalho sem que ninguém te defenda. Então eu queria agradecer antes de mais nada a todos aqui da mesa pela participação, pela confiança, a mesma confiança que vocês depositaram na gente. A gente nem se conhece. Eu acho que eu conheço a metade, porque a gente vive escondido dentro de um telefone. Eu raras vezes saio da minha sala. Estamos proibidos de sair também da sala. O Brasil inteiro reclama. Aquele negócio não funciona. Estamos com uma espécie de Deus. Às vezes atende a sua resposta. Mas a maior parte não. Então. Obrigada, então.